Boa noite, a paz seja contigo. Gostaria que levantasse a mão todas as pessoas que fizeram o encontro com Deus. Amém. Hoje, a palavra é dedicada a vocês. Quero tocar em alguns pontos que nós não tocamos na ministração de Peniel. Então, vou aproveitar a oportunidade e completar a pregação. Aleluia. Então, só recapitulando, né? Isaac e Rebeca geram gêmeos, Jacó e Esaú. Os filhos nascem, Jacó é o segundo filho e Esaú o primogênito. Então, ao nascer, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. O pai olha aquilo e coloca o nome do menino de Jacó, porque o nome Jacó quer dizer usurpador, enganador. E o fato dele ter visto a criança agarrado no calcanhar do seu irmão, então ele dá um nome segundo aquilo que ele julga, não é? Então Jacó cresce sem a esperança de ter a bênção de Deus, porque para ele a bênção de Deus era somente ao primogênito, e ele não era primogênito. Então, quando o pai envelhece, orientado pela mãe, o pai já está cego e chega a hora de abençoar o primogênito. E o pai pede a Esaú para ir ao campo, matar uma caça e fazer para ele um guisado. Então a mãe chama Jacó e orienta que ele se passe por Esaú. Vista a roupa de Esaú, coloque pelos nos braços, que ele tenha o cheiro de Esaú e receba a bênção da primogenitura. Porque existia uma disputa, o pai amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Então o pai, cego, foi enganado por Jacó e acabou abençoando Jacó no lugar de Isaac. E quando Esaú fica sabendo disso, procura então matar Jacó. E Jacó então tem que fugir, tem que ir embora para a casa de um tio por nome de Labão, orientado pelo seu pai. E o pai diz: olha, vai embora hoje, vai para a casa do seu tio e se case, né, com uma de suas filhas. Então Jacó sai fugido, vai embora. E no meio do caminho, então o dia, né, se finda, e Jacó então vai dormir. E enquanto dorme, Jacó teve um sonho. Vamos ver isso em Gênesis 28:11. Gênesis 28:11. Hoje eu estou usando a NVI. Então diz assim: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daí, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado.
descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que te prometi. Então Deus em sonho revela a Jacó que vai abençoá-lo. E aquela terra que ele estava deitado, dormindo, Deus o daria por herança. E que sua descendência seria enorme. E Deus iria prosperar a sua vida. E depois de Deus dar a promessa, disse para ele: eu não vou te deixar, enquanto não fizer o que prometi. Versículo 18, 28, 18. Então na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó ele faz um voto com Deus e diz: Senhor, se tu me abençoares mesmo, como falaste no sonho, tu serás de fato meu Deus, ou seja, eu serei fiel a ti, tudo quanto o Senhor me der, eu vou te devolver o dízimo. Então, primeiro, que o princípio do dízimo é uma forma de você reconhecer que o que você tem foi Deus que te deu. Então, quando somos dizimistas e nós somos fiéis nesse princípio, nós estamos dizendo para Deus: eu reconheço que o que eu tenho, o que eu recebo, vem do Senhor. Então Jacó continua a viagem, chega na casa do seu tio Labão e começa a trabalhar com o tio. E já fazia um mês que ele trabalhava de graça. E Labão lhe chama para combinar um salário. E a Bíblia diz que ele já estava encantado com Raquel, porque Raquel era muito bonita, era uma moça muito bela. Então quando Labão vai conversar com ele, Labão diz: vamos combinar um salário. E ele diz: olha, eu trabalharei para 17 anos, em troca de Raquel, para que eu possa casar com Raquel. Então depois dos 7 anos, chega o dia do matrimônio, ele se casa. E Labão, em vez de dar Raquel, dá Lia, a filha mais velha. E essa filha mais velha, diz a Bíblia, que ela era desprovida de beleza. Tinha os olhos tenros. Eu acho que vesgo, né? No tempo não tinha oftalmologista. Então, se a criança ficava vesga, teria que ficar assim o resto da vida. Então Labão diz: olha, o nosso costume aqui é o seguinte: a filha mais velha não se casa enquanto a filha mais nova não se casa enquanto a velha não estiver casada. E Jacó diz: olha, mas o meu combinado contigo foi trabalhar por Raquel. Ele diz: faz o seguinte, trabalha mais 7 anos para mim e eu vou te dar Raquel. E ele tomou o negócio e ficou com 2 esposas, Raquel e Lia. Então, ele trabalha 14 anos. E a Bíblia diz que esses segundos 7 anos, para ele, se pareceu pouco pelo muito que amava. Aliás, foi o primeiro, né? Os primeiros 7 anos pareceram para ele pouco pelo tanto que ele amava Raquel.
claramente que Jacó estava dominado pelos olhos, estava encantado com a beleza desta mulher, ao ponto de fazer sacrifícios, e aquele sacrifício nem lhe parecer muito. E eu vou te dizer, no final você vai compreender, Raquel não era a esposa que Deus tinha para Jacó. E abrindo aqui um parênteses, quantas vezes somos um Jacó? Entramos num relacionamento, entramos em sociedade com alguém, fazemos negócios, fazemos amizades, julgamos oportunidades por um único motivo: encantamento dos olhos. Eu não vou contar, mas eu já caí, né, em situações em que aquela situação me encheu os olhos e não era de Deus. Então, às vezes, irmãos, o relacionamento não é de Deus, mas ela é muito bonita, ele é muito bonito, enche os meus olhos. Às vezes o negócio que você vai fazer não é de Deus, mas promete muito lucro, então enche os teus olhos. Às vezes o sócio não é de Deus, mas ele tem muito potencial e enche os meus olhos. Às vezes a amizade não é de Deus, mas o amigo é rico e enche os meus olhos. Às vezes o emprego não é de Deus, mas ajuda muito a pagar as dívidas, enche os meus olhos. Então, quantas vezes nós nos colocamos no lugar onde nos passamos por um Jacó e nos encantamos com a beleza, com a promessa daquilo que vemos, sendo que esta situação não vem de Deus. Não, Raquel era muito bonita, mas ela tinha muitos problemas no caráter. Em Gênesis 29:30, diz assim: e possuiu também a Raquel, porque ele já tinha se deitado com Lia, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos, 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então veja bem, a Bíblia ela é bem resumida, porque não dá para contar todos os detalhes. Mas o que nós vimos aqui é que Lia era desprezada por Jacó e por Raquel. E isso inclusive incomodou a Deus. E Deus tomou as dores de Lia e abençoou a Lia, tornando ela fértil, gerando filhos. Enquanto a Raquel, Deus a manteve estéril. No capítulo 30, versículo 1. Diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então veja bem, a Bíblia diz que Raquel era uma pessoa invejosa. E você sabe que a inveja ela vem acompanhada de vingança, de traição, vem acompanhada de muitos outros sentimentos. Então aqui ela tinha inveja de sua irmã, e você pode ter certeza que esta inveja fazia com que Raquel maltratasse Lia. No versículo 7, Raquel então, para aliviar essa inveja, o que ela faz? As mulheres, quando se casavam, o pai dava também uma serva, uma mulher que pudesse
está junto, ajudando, cuidando da casa, auxiliando. Então a Raquel tinha uma serva por nome de Bila, e Lia tinha uma serva por nome de Zilpa. Então Raquel fala para Jacó ter relações com Bila, sua serva, para que gerasse filho, e aquele filho fosse considerado como dela. Então diz no versículo 7: e Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Você está comendo um posco aí. Vamos lá, versículo 8. Então Raquel disse: tive grande luta com a minha irmã e venci. Olha como ela diz, querido: eu tenho lutado, pelejado contra minha irmã, mas eu venci. Por quê? Porque Bila gerou um filho. Então deu o nome dele de Naftali. Lá no versículo 14. (15) diz assim: durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar a mim o marido. Ou seja, Lia nem ficava com Raquel, com Lia. Jacó nem ficava com Lia. Ficava o tempo inteiro apenas com Raquel. Então Lia chega para ele e diz assim, para ela, e diz: vai, você já tem tomado meu marido, agora vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe. Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Então você veja que ela inclusive negociava para ter o direito de deitar com Jacó, de ficar uma noite com Jacó. Então Raquel era muito dura com Lia. E Jacó, por sua vez, por ter seus olhos encantados com a beleza de Raquel, também maltratava Lia. No capítulo 31, versículo 19. Enquanto Labão tinha saído para tosquiar as suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. Não era uma bonitinha ordinária, né? E essas estatuetas era como se fosse uma escritura do terreno. Então, quando ela rouba essas estátuas do seu pai, é como se tivesse roubado as escrituras da fazenda do seu pai, porque tinha segundas intenções. Não sei o que ela tinha no coração. Então Raquel era uma mulher linda, porém tinha muitos problemas de caráter. Então cuidado com aquilo que encanta os seus olhos. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 22, Mateus 6, 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, cuidado com os olhos. Porque se você deixa os olhos serem encantados pela beleza, isso vai afetar a tua alma, o teu espírito, tudo que há em você. E o encantamento dos olhos pode destruir a sua vida. Quantos lembram de Davi? Que num dia de guerra ficou no palácio, e enquanto passeava viu uma mulher apanhando,
E a beleza daquela mulher encantou os seus olhos. E ele então manda chamá-la. Acaba se deitando com essa mulher, a mulher engravida. E por fim ele arruma um jeito do marido dela morrer na guerra. E para ele ficou tudo bem. Porque a situação em que ele se encontrava, enfeitiçado pela beleza de Batseba, o pecado já não lhe pesava. Sabe, irmãos, é como Jacó, não importava o quanto ele sofria com Raquel, o quanto Lia era desprezada, o que importava era que Raquel era bonita. Para Davi o que importava era que Batseba era linda. Então ele não se preocupou com os problemas que isso iria causar. E um dia Deus manda um profeta confrontar Davi. 2 Samuel 12:1. O Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe. Então o profeta vai e começa a contar uma história para Davi. Diz assim: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Então aqui ele está falando de Davi e de Urias, que era o marido da mulher, que era o pobre. Ele diz: o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, porque naquele tempo o rei, irmãos, poderia ter quantas mulheres quisesse. Ele diz: mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tenha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E começa então a trazer a sentença. Então Davi foi rápido para julgar o homem da história que Natã conta. Por quê? Porque estava cego no seu interior. Ele não se enxergava, mas era rápido para enxergar o outro. Irmãos, este não é o problema desta geração. O mal deste século. As pessoas não conseguem julgar a si mesmas, porque não têm olhos para si. Os olhos de cada um estão concentrados no outro. E os olhos de Davi estavam assim, encantado, cego. 1 Coríntios 11:31 diz: mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Se cada um fosse capaz de julgar a si mesmo, ninguém precisaria ser julgado. Então a proposta da Bíblia é que você tenha olhos para julgar a si mesmo, não o outro. Porque esse encantamento dos olhos acontece apenas conosco. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Não que Deus julga, querido, é a essência. Então Deus vê a pessoa que você é. Então quando Deus olha para Raquel, Deus não julga a beleza de Raquel, julga o seu coração. Quando Deus olha para Lia, não julga a aparência de Lia, julga o seu coração. Não importa quem Davi é, Deus julga o seu coração. Sabe, Deus olha para a sua
essência. E a Bíblia nos conta a história do filho de Raquel. E apesar de ter uma mãe problemática no caráter, ele era um exemplo de caráter. Talvez porque foi criado com o seu pai. Sua mãe morreu cedo. E vocês lembram de José, o quanto que José era um homem de caráter. Em Gênesis 39, 6. Gênesis 39, 6 diz assim, ó, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista, ou seja, o homem era filho de Raquel. Se Raquel era bonita, o filho também era bonitão. Mas Jacó não tinha apenas beleza, ele tinha também um coração correto, ele também tinha essência. Então ninguém está condenado a carregar maldição familiar. Você pode quebrar, queridos, qualquer herança familiar ruim, e a partir de você construir uma nova história. Lia, quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que Lia era uma mulher que temia a Deus e que amava o Senhor. Você sabe que Jacó teve 12 filhos, dos 12 filhos, 6 eram de Lia. Raquel gerou 2, Zilpa 2 e Bila 2. Mas Lia foram 6, e cada filho que nascia, ela glorificava a Deus, colocava um nome que glorificava o Senhor. Seu primeiro filho foi o Rúben, que dizia assim, olha, o nome Rúben quer dizer, veja um filho, ou seja, o Senhor atendeu a minha aflição. Segundo filho, Simeão, quer dizer, Deus me ouviu. O terceiro filho, Levi, ela colocou, Levi significa apegado, ligado. Ou seja, ela colocou o nome de filho, sabe, profetizando a sua unidade. Não apenas entre ela e o Senhor, mas entre ela e Jacó. Era uma mulher de fé. Seu quarto filho foi Judá. E Judá quer dizer louvor. Ela diz, esta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá, diz a palavra. O quinto filho foi Issacar. Issacar quer dizer recompensa, prêmio. Ela diz, Deus me deu a recompensa. Então ela interpreta o nascimento de Issacar como uma recompensa divina. Seu sexto filho foi Zebulon, que significa habitação. Ela diz, Deus me deu uma boa dádiva. Eu habitarei com o meu marido. Então cada filha ela apontava para Deus. Ela julgava como uma promessa alcançada, como uma bênção, né, do Senhor para a sua vida. Ela teve também uma filha por nome de Diná. E Diná quer dizer justiça. Deus é a minha justiça. Uma mulher era feia, mas era uma mulher de honra, de caráter. E o que importa para Deus, irmãos, é a sua essência. Então nós vivemos numa geração onde cultua a imagem, onde as pessoas acreditam que a estrutura exterior é tudo que elas precisam, e pouco se preocupam com a essência. Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 27, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Então quem é bonitinho por fora
e uma tristeza por dentro. Então Jesus considera sepulcro caiado. Por fora, né, tem mármore, tem granito, tem plaquinha, tá tudo bonitinho, mas por dentro, cadáver. Então viver um evangelho de aparência é bem característico desses dias. Como diz a palavra, louvamos com os lábios, levantamos as mãos, nós cantamos canções, mas o coração está longe, né, de Deus. Então não tem como você fazer a vontade de Deus fazendo a sua também. Eu só posso fazer a vontade de Deus e eu renunciar à minha. Amém? Então vamos para Peniel. Gênesis 32, 24. Gênesis 32, 24 ao 28. E Jacó ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Próximo, querido. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois veio amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Próximo. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Amém? Então tem 3 pontos que eu gostaria de trabalhar aqui com você. Primeiro, a Bíblia trata que esse ser divino espiritual que lutou com Jacó, chama de homem. Assim que a Bíblia diz. Então o homem lutou com Jacó a noite inteira. E quando o dia vinha amanhecendo, vendo que Jacó não desistia, feriu a sua coxa. E Jacó lhe diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o homem então abençoou e diz: primeiro, antes de abençoar, perguntou: como é teu nome? Eu sou Jacó. Vou mudar tua identidade, serás agora Israel. Por quê? Porque lutaste com Deus. Então você é espiritual. Então por que a Bíblia trata com essa figura de homem? Existe uma defesa teológica que diz que esse homem era o próprio Jesus, que estava ali em Peniel lutando com Jacó. Exatamente por esta forma que o texto trata essa divindade, chamando de homem. Jacó estava sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então, por que essa defesa teológica diz que esse homem era o próprio Jesus? Porque Jesus sempre se apresenta como o Filho do Homem. Vou te dar alguns textos, a gente correr aqui, Mateus 9,6. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem até autoridade para perdoar pecados. Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem?
Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 22:69. Contudo, de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do poderoso Deus. João 1:51. Contudo, de agora em diante, então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Só um. João 12:32. 23. João 12:23. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Amém? Então tem mais dezenas de versículos que Jesus se apresenta como Filho do Homem. Então eu fico com essa defesa de que era o próprio Jesus que estava ali lutando com Jacó, porque queria dar a ele um novo coração, porque foi para isso que Jesus veio transformar, dar ao pecador um novo coração. E Jacó precisava de um novo coração. Segundo, vamos considerar que era Jesus. Jesus feriu a coxa de Jacó. Por que feriu a coxa? Porque a coxa na Bíblia é símbolo de força e de aliança, símbolo de pacto. Então, quando eu dou uma palavra, se usava a coxa como símbolo para, selar aquela palavra. Por exemplo, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 22. Diz: então Samuel levou a Saul, seu servo, para a sala e deu a eles um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: traga a minha porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. Então o cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ele e colocou tudo diante de Saul e disse: Samuel, aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois, desde o momento em que eu disse: tenho convidados, ela lhe foi separada para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Então Deus escolhe Saul para ser o primeiro rei de Israel. E Samuel, para selar esse momento, o que ele faz? Separa a coxa do animal, porque era um momento de honra, um momento de selar Saul como rei de Israel. E Samuel diz: olha, desde que eu preparei a festa, esses 30 homens que estão aqui presentes para testemunhar o que nós vamos fazer, eu separei a coxa do animal, porque a coxa é um símbolo de pacto, um símbolo de aliança. Gênesis 24:11. Abraão já era velho, de idade bem avançada. Isso mesmo, 24:1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Então, Abraão chama Eliezer, seu mordomo, e diz: coloca a tua mão aqui debaixo da minha coxa, que você vai fazer um juramento para mim. Você vai dar a sua palavra, nós vamos fazer aqui um pacto. Você vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque.
dentre os meus parentes. Então nós temos muitos outros, versículos que falam a respeito disso. Então quando Jacó está lá em Peniel, Jesus chega e lhe fere a coxa. Porque Jacó, até aquele momento, ele estava se apoiando na sua própria força. Então ele ainda não tinha uma aliança feita com Deus. Até então a sua prosperidade para ele teria vindo de Labão. Então a primeira coisa que Deus faz, fere a sua coxa e diz: vou deixar você sem poder nenhum. Vou quebrar essa aliança que você tem consigo mesmo, com Labão, com o mundo, com o seu desejo de prosperar, de crescer, de avançar. Porque às vezes, querido, o nosso desejo de prosperar é tão grande que nós nos apoiamos na nossa própria coxa e julgamos que tudo que alcançamos é pelo nosso próprio poder, sabe? E eu falo mais uma vez aqui, por exemplo, quando eu trabalho, eu recebo o meu salário e eu não dizimo, eu estou dizendo para Deus: aqui é minha coxa, que trabalhou e conseguiu. Não tem a ver com o Senhor. É por isso que Deus coloca o princípio. Porque quando você cumpre o princípio, você diz: não, não é a minha força, é o Senhor que está me dando. É a bênção de Deus que está tocando a vida. É o favor de Deus que está me alcançando. Então naquela luta, antes de qualquer coisa, Jesus fere a coxa de Jacó. E depois ele diz: eu vou, depois de quebrar, não é essa base de sua confiança. O Senhor chega para ele e diz: agora que a base de tua confiança está quebrada, eu quero que você me confesse quem você é. Qual é o teu nome? E ele diz: eu sou Jacó, sou usurpador, eu sou um pecador, eu sou esse homem enganador. Então ele começa a confessar a sua vida, porque o nome que carregamos reflete a identidade, a nossa identidade. Então o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele confessa quem ele é. Então depois de ferir a coxa, de perguntar a Jacó quem de fato ele era, e ele confessou, então aí o Senhor chega para ele e diz: eu vou então te dar uma nova identidade. Eu vou agora te dar então um novo coração. E muda o nome dele de Jacó para Israel. E a Bíblia diz que Jacó sai mancando, para que aquilo sirva de memorial. Memorial de que um dia ele passou em Peniel, lutou com Deus, foi ferido na base da sua confiança, mas ele saiu de lá com uma aliança com Deus, com um novo nome, com um novo coração. E por terceiro, eu queria destacar desse texto, Gênesis 28, 11, Deus diz para Jacó, lá em Betel, quando ele estava fugindo da sua casa. Vamos ler o texto novamente. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. 28, 11, esse aí é. Próximo, eu ver o que dizer. Anotei errado, mas no final aí, a gente não ficar procurando, o que Deus diz a Jacó?
não te deixarei enquanto eu não cumprir a minha promessa, enquanto eu não te abençoar lá em Betel. Foi isso que nós lemos. Quando ele estava indo para a casa de Labão, ele sonhou. Então Deus faz a promessa para ele, e no final o Senhor diz: eu não vou te deixar, Jacó, enquanto não cumprir essa promessa. E agora em Peniel, a gente vê Jacó dizendo para Jesus: não te deixarei, enquanto eu não receber a bênção. Então no início é Deus que diz: eu não vou te deixar. Agora em Peniel é Jacó que diz: eu não vou te deixar. Deus disse a ele no início: eu não vou te deixar enquanto não cumprir a minha promessa. E agora Jacó está dizendo: eu não vou te deixar enquanto eu não for abençoado. Então, querido, a caminhada cristã é uma via de mão dupla. Se você recebe amor, então você deve dar amor. Não é assim que Jesus diz: ame como eu vos amei. Se você recebeu perdão, você também deve dar perdão. Não é assim que Jesus ensina na oração do Pai Nosso: me perdoa como eu tenho sido perdoado. Se você recebeu misericórdia, você deve dar misericórdia. O Senhor diz: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem recebe misericórdia? Quem dá misericórdia? E aproveitando aqui também para falar a respeito do dízimo, que a gente quase não fala isso aqui. Se você recebeu amor, você dá amor, mas se você recebeu dinheiro, você dá dinheiro. Por isso que Deus estabeleceu o princípio. Porque aquilo que eu recebo é aquilo que eu dou. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então você devolve intercedendo pelos outros. Não é assim que a Bíblia ensina. Agora tem gente, querido, que às vezes, vamos supor, recebe uma herança em dinheiro. Ele, em vez de dar o dízimo, ele quer orar pela igreja. Mas a tua herança foi oração ou foi dinheiro? Porque não vale. Você entendeu? O que você recebe, você dá. Se você recebeu amor, você dá amor. Se você recebeu bondade, você dá bondade. Se você recebeu dinheiro, você dá dinheiro. Porque, irmão, dinheiro está na Bíblia desde o início. E não tem como existir igreja se não existir dinheiro. Foi assim desde o início. Não é? Deus estabelece o dízimo lá com Abraão. Vem com Jacó, entra na lei com dízimos. Existia uma tribo que recebia o dízimo de todas as outras. Dinheiro. No ministério de Jesus existia uma tesouraria. E o tesoureiro roubava o dinheiro. Então, você não precisa ficar cheio de dedinhos quando a igreja fala de dinheiro, não. Porque o dinheiro é tão importante quanto o amor, quanto o perdão, quanto a bondade, quanto a misericórdia. Amém, queridos? Mateus capítulo 10, versículo 8. Olha como Jesus diz aos discípulos. Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, se você foi curado, cure. Sabe, se você foi liberto, seja você usado para a libertação. Por isso que Jesus diz: olha, quem muito foi perdoado, muito ama. Porque aquilo que você recebe, você precisa estar pronto para dar. Então, se recebeu de graça, dê de graça. Amém? Agora, olha só, quando
Jacó sai de Peniel, desse encontro com Jesus, naquele lugar. Ele estava sós. Sai de lá com outro nome, sai mancando porque foi ferido na coxa. Ele então continua sua viagem de volta a Canaã. Agora presta atenção, Deus não permite que Raquel continue na história de Jacó. Por quê? Por causa do coração. Então Deus está de olho no seu coração, Deus está de olho no meu coração. Irmão, ninguém vive de aparência diante do Senhor, não. Ele vê todas as coisas. Então, Gênesis capítulo 35, versículo 18. Jacó então pega a sua família, pega os rebanhos, pega os servos e continua a viagem de volta. E diz assim: e aconteceu, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Então, no caminho, perto de Efrata, diz a Bíblia, Raquel estava grávida nesta viagem, do seu segundo filho. E nesse trabalho de parto, ela então veio a morrer. E interessante que a Bíblia diz que antes dela morrer, ela disse para Jacó: coloca o nome do menino de Benoni, e quer dizer filho das minhas dores. E Jacó não aceita, porque ele também recebeu um nome assim do seu pai. E Jacó, o usurpador, ele disse: essa história eu já vi esse filme. Ele não se chamará Benoni, se chamará Benjamim, que é filho da minha destra. Então, Raquel morre. E a Bíblia diz que ela foi sepultada ali junto do caminho de Efrata, que é Belém. Então foi sepultada à beira do caminho, sem honra. Sabe, porque Deus é bondade, Deus é amor, mas Ele também é justiça, queridos. E Ele olha para o coração, não para a beleza. Então Jacó agora tem que viver com Lia, e ele aprende uma coisa, que está escrito em Gênesis 49, 29. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo. Então Jacó já estava velho, ele disse: sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Próximo. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia, ou Lia. Então a gente vê agora que Jacó quer ser lembrado que a sua esposa não foi Raquel, que a sua esposa foi Lia, porque ele enterrou Lia no mesmo lugar onde estava Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e ele quer estar ali, Jacó e Lia, porque depois de Peniel ele entende toda a vontade de Deus para a sua vida. Então Jacó amadureceu e compreendeu o que Deus tinha para a vida dele. Então não se deixe enganar pelos olhos, porque Deus vê o coração, Deus vê a essência. E um dia, se Jesus virá, Apocalipse 19, 11 ao 16. Apocalipse 19, 11, 16. E João diz assim, pode ver, tá, queridos?
Estou encerrando. Então vi os céus abertos, e eis que diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Então ali estava Jesus num cavalo branco. Esse cavalo branco significa poder, pureza, autoridade, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, porque Jesus foi fiel a todas as promessas de Deus, a todo propósito. Jesus foi fiel ao seu chamado, à sua missão, foi verdadeiro. Então ele julga e guerreia com justiça. Próximo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Sabe o que quer dizer isso? Que os olhos de Jesus é onisciente. Vê todas as coisas, vê o coração, vê o que está na alma, no espírito. Porque fogo, ao mesmo tempo que representa purificação, representa também juízo. Então os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Nós, irmãos, na figura de Jacó, muitas vezes enxergamos apenas a aparência das coisas, mas Deus vê o coração. Jacó só via Raquel. Ele só conseguiu enxergar Lia depois que o seu nome mudou para Israel. Na sua cabeça há muitos diademas ou muitas coroas e um nome escrito que só ele conhece, ninguém mais. Sabe o que pode deixar lá, queridos? Volta aí. Sabe o que quer dizer isso? Muitas coroas, muitos diademas. Que o seu governo é infinito, sua autoridade é suprema e total. Porque um rei, para governar, ele usa apenas uma coroa. Porque ele tem apenas um território, ele tem limitações de governo. Mas Jesus não. Então ele usa muitas coroas. E tem um nome escrito que só ele conhece. Por quê? Porque Jesus é um rio tão profundo que nós nunca vamos conhecê-lo por completo. Ele veio na terra, se revelou, e o pouco que ele se revelou já transforma, já muda completamente nossas vidas e a história do mundo. Sabe, quando você morrer na eternidade, a Bíblia, João diz, nós o veremos como ele é, ou seja, vamos ter muito mais revelação de Cristo. Mas por mais que a gente o conheça, nunca vamos chegar à totalidade do conhecimento de Cristo, porque está escrito que nele existem coisas que só ele conhece, ninguém mais. Amém? Próximo. Está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é Palavra de Deus. Então João diz que ele é a palavra. Né? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra de Deus. E o seu manto está tingido de sangue, porque ele veio a segunda vez para julgar as nações. Então ali sabe, tingido de sangue é a resposta, o resultado do seu juízo. Próximo. Os exércitos dos céus o seguiam, ou seja, todos os seres espirituais, vestidos de linho puro, isso é santidade. Ninguém segue, ninguém está diante dele se não for santo. Por isso que está escrito, sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Então aqueles que o seguem, é necessário que estejam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, porque estará também revestido de poder e de autoridade. Mas tudo isso está puro diante de Deus. Por isso, cavalo branco. Próximo.
Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Então essa espada é a palavra. Como que Jesus vai ferir as nações? Com a palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, não precisa abrir, eu vou ler aqui mesmo, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra era como uma espada e julga todas as intenções dos pensamentos, todas as intenções do coração. Por que Deus defende Lia? Porque Deus estava julgando as intenções de Raquel e também as intenções de Jacó. Então Deus abençoa Lia, abrindo a sua madre e lhe dando filhos, porque filho era honra, filhos eram a herança do Senhor. E quando Jacó sai de Peniel, Deus diz: acabou aqui o ministério de Raquel, agora é apenas o ministério de Lia que continua. Porque ele é a espada, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é afiada, e penetra, e divide. Não tem como viver juntos, uma velha e uma nova criatura. Não tem como habitar juntos trevas e luz. Não tem como vencer sendo um crente carnal. Não dá, queridos, para amar a igreja e amar o mundo. Ninguém serve a 2 senhores, é assim que ele ensina. Ou você ama um e aborrece o outro, ou vice-versa. Amém? Ele as governará com cetro de ferro, ou seja, a sua autoridade será severa, duro, será uma autoridade total e absoluta. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus. Lagar era um lugar onde se pisa as uvas, e as nações serão pisadas pelos seus pés. Então é toda essa maldade que você vê por aí, queridos, um dia a vingança do Senhor virá. Os homens pensam que suas maldades não estão escritas. Tudo isso um dia terá vingança. O Senhor pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E por fim o 16. No seu manto e na sua, aonde? Na sua coxa. O que é coxa? Aliança, autoridade. Na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele fez uma aliança com os homens, está voltando para cumprir tudo que disse, tudo que está escrito ao seu respeito. Isso está na sua coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então eu espero que você saia essa noite daqui mancando. Que Deus quebre a sua base de sustentação em si mesmo. E você possa dizer para Ele: eu quero um novo nome. Eu sou Jacó, mas eu estou pronto para ser Israel. Os meus olhos foram encantados por Raquel, mas eu reconheço que Lia é o teu propósito para mim. Amém? Fica de pé então, por gentileza.